Bom dia, meu povo, tudo tranquilo com vocês? Vou fazer uma atualização rápida aqui do meu pitaial, para vocês darem uma olhada como está o desenvolvimento e quais são as variedades que eu tenho. Então vem comigo, vamos pro vídeo. Eu vou passar aqui mourão por mourão, vou ir falando com vocês, tá? Então aqui nesse primeiro mourão aqui que eu tenho plantado, porque o outro eu estou já expandindo o pitaial, então nele ainda não plantei. Mas aqui nesse primeiro mourão que eu tenho plantado, eu tenho uma Voodoo Shield e tenho do lado dela duas Delight. Uma Voodoo Shield com broto pequeno e duas Delight já crescendo. No próximo aqui eu tenho uma Nicarágua de enxerto de espinho que eu fiz e até agora ela ainda não brotou, mas tenho aqui do lado dela essa Nicarágua Red já brotando e a outra Nicarágua normal também brotando. Tenho aqui mais outro mourão com mourão de Costa Rica. Ela me deu podridão no pé, o de enxerto está indo bem, as outras duas brotaram. Aqui não foi bem comigo a Costa Rica. Esse pé aqui principalmente, ele deu aqui uma podridão no pé dele que eu tive que acertar aqui, mas agora ele está desenvolvendo. Boreal Red está crescendo bem e está chegando já aqui em cima, próximo da copa. Todos três. Aqui eu tenho a vermelha lá da Nereide, o seu Hilário me mandou. Tenho aquela que eu estava aguardando brotar há muito tempo, que é a choruja, e ela brotou aqui, ó. Então eu estou com a minha choruja aqui brotando. E tenho aqui do lado uma vermelha da Cirlei, que ela já cresceu e tem um brotinho saindo aqui. Já vou tirar logo ele aqui para poder não atrapalhar, né? Tenho aqui neste outro palanque, neste outro mourão, a orejona. Plantar aqui a orejona. Um enxerto de espinho que eu fiz aqui dessa orejona deu certinho, brotou, e o outro aqui também de espinho que está começando a brotar agora. Tem aqui a vermelho paulista. Neste daqui um enxerto não pegou, os outros dois o outro pegou, e do lado dela tem aqui uma mexicana. Vermelho paulista aqui desenvolveu bem, já está encostando aqui na copa. A outra do outro lado também brotou, está crescendo, e a outra com um broto mais atrasado. Deste lado aqui nós temos aquela chinesa que chegou aqui na copa, fiz a poda para formação de copa e ela está brotando. Então daqui a pouquinho já tem a copa em formação aqui com essa chinesa. E aqui esse brotinho dessa outra chinesa aqui do lado, que ele nasceu tortinho. Mas vamos endireitar ele daqui a pouco, né? Aqui são as pitaias que eu fiz enxerto, que são BRS Lua. Eu enxertei aqui nesta branca e vamos aguardar. Tá com 10 dias de enxertado aqui, vamos aguardar ele aqui. Delight já também encostando aqui na copa, aqui no pneu, para poder formar a copa. Essa daqui, as outras estão um pouquinho mais atrasadas. Essa Delight que eu falei que não tinha brotado já desde o início, ela resolveu dar o ar da graça e soltar o broto também. Eu ameacei ela de cortar e jogar fora, ela ficou com medo e brotou. Aqui nós temos outra Nicarágua que está crescendo aqui. E está também aqui chegando na copa do pneu. Aqui nós temos 3 mourões na sequência de mexicana. Mexicana é complicada essa pitaia, ela dá muita podridão, só de enxerto que ela vai bem, aqui comigo, né? Essa daqui também, e esse outro aqui que também está crescendo. Aqui eu tenho, que eu fiz enxerto da Variegata. Então eu fiz enxerto aqui, uma branca, coloquei ele no chão aqui. Tem 15 dias que eu coloquei ele aqui, coloquei um pé franco, né? Então comprei uma muda pequena, deixei uma de pé franco, tirei 2 pedaços, fiz um enxerto aqui e outro aqui dessa Variegata. Aqui eu tenho a minha pitaia que eu fiz de mudinha e enxertei ela aqui no topo dessa branca e ela está crescendo bem o broto. Do lado eu tenho uma paloura
eu fiz um enxertozinho aqui, estou guardando. E do outro lado, uma outra mudinha vermelha. Casca vermelha, polpa vermelha, que eu vou ver a variedade depois. Eu vi o tamanho do fruto no mercado, gostei bastante, comprei, fiz a mudinha e enxertei aqui em algumas pitaias. Aqui eu tenho, deste lado, uma teruia. Essa teruia, lá do seu teruia, lá de São Paulo. Estou deixando ela dar broto lateral aqui, que eu quero fazer muda, né? Então plantei ela de pé franco. Ela está desenvolvendo bem. Mas estou deixando esses dois brotos laterais aqui que eu vou fazer muda para poder propagar essa teruia aqui. E tem também, do lado dela aqui, uma China. Que eu plantei aqui de pé franco. E aqui do lado que eu fiz um enxertozinho. Isis. Tá aqui a Isis. Já soltou broto. E do lado dela tem a Chiking. Que eu quero experimentar o sabor, dizem que é muito gostosa, então tem essas duas mudas aqui de Chiking. E aqui uma Golden rosada, uma Pink Panther e uma Purple Haze, que estão aqui nesse mourão. A X híbrida, neste outro mourão. Aqui eu estou aguardando mais mudas, né, para poder colocar neste mourão aqui. Tem uma Thai Red, uma Red China e outra Red China. Um enxerto que eu fiz aqui, que eu cortei aqui da ponta dessa Red China aqui. E aí fiz um enxerto aqui do lado. São novos, né? DG e Nicarágua. Então eu tenho a DG de um lado e do outro e tenho uma Nicarágua aqui. Essa DG aqui, ela brotou em cima. Mas está soltando um broto aqui embaixo no cavalo. Deixa eu tirar aqui, para poder não atrapalhar. E a Nicarágua aqui ainda não brotou o enxerto. Daqui uma branca lá do Elário, uma branca alto fértil. Do lado uma G1 de enxerto e outra também, que ainda não brotou esse enxerto da G1. Um mourão de mexicana, outro de mexicana. E aqui eu tenho uma Catarina. Então eu tenho essa Catarina aqui. E do lado dela, vermelho paulista. Tenho duas Catarinas e uma vermelho paulista aqui nesse mourão. Neste outro aqui, eu tenho a Orejona. A Orejona também aqui foi meio problemática comigo. Mas estou cuidando dela direitinho para ver o que vai dar essa Orejona aqui. Boreal Red desenvolvendo bem. Essa daqui não tem problema, né? Do enxerto que eu fiz aqui embaixo, né? Aqui está o enxertinho que eu fiz. E ela desenvolveu bem. O outro também aqui de enxerto. Golden Apollo. Ela me deu uma doença aqui. Eu rapei, cuidei. E vamos ver o que vai dar, né? Mas está aqui em cima. Inclusive desse outro lado aqui, está com brotinho. Aqui são os enxertos que eu fiz também. Da Marmel 01. Então fiz aqui enxerto da Marmel 01 aqui. E aqui do lado também. Tem 10 dias que eu fiz esse enxerto aqui. A pitaia sem nome. Todo mundo já conhece essa pitaia aqui como sem nome. E aqui eu tenho uma Condor. Uma de pé franco e outra de enxerto. Dizem que o enxerto da Condor, depois de um ano e meio, ele descola, né? Então eu tenho uma aqui de pé franco e tenho uma aqui de enxerto. Vamos ver o que vai dar essa Condor aqui. Essas duas. Essa é a minha experiência. Vermelho da Nereide e uma Pink. A Golden de Israel, que também está desenvolvendo bem. Tem um cladode bem grosso. Essa daqui eu fiz um enxerto de garfagem, né? Também da Golden de Israel. E ela brotou esse enxerto aqui também. Aqui eu fiz do outro lado um enxerto por encostia. Também brotou.
a mexicana, Mourão esperando pitaia. Aqui eu tenho a JC03. Então eu tenho aqui essa JC03 e do lado o enxerto de uma trícia. Então eu tenho aqui a JC03 de pé franco e outra de enxerto. Boreal Red. Agora tem uns palanques aqui em sequência da Boreal Red. Esse aqui está Royal Red e Thai Red nesse palanque. Royal Red e Thai Red. Aqui eu tenho Voodoo Shield, Rubra e Voodoo Shield. Rabilonga, muito broto. E Púrpura Feltrin. A Rabilonga também já brotando aqui do lado. Crioula. Tem essa crioula aqui de enxerto e do lado dela duas sem nome. Physical Graffiti. Tá aqui a Physical Graffiti, um enxertozinho que eu fiz, ela brotou e do outro lado também é o pé franco. Então dessa mudinha eu cortei, uma mudinha pequena, fiz um enxerto na lateral e aqui eu plantei de pé franco, todos os dois estão aí brotados. Natural Mystic. Tá aqui a Natural Mystic de enxerto e de pé franco, todas duas aí. E agora é aquela sequência que eu falei para vocês da Boreal Red. Um palanque com a Boreal Red, dois palanques com a Boreal Red, três Boreal Red, muito broto, 4. E aqui eu tenho a Isis com a Rabilonga. Pois aqui eu tenho a bunda de macaco. Então os três aqui são a bunda de macaco. Esse enxerto aqui está brotando aqui do lado. O outro aqui já deu brotinho e o outro também já deu um broto maior. Aqui nós chegamos na Halley's Comet, que eu tenho também de pé franco. A Halley's Comet de pé franco e de enxerto. Um enxerto brotou, o pé franco brotou e o outro enxerto ainda está querendo brotar, né? Vamos aguardar aqui. Taiwan Red, a Thai Red, está aqui também já com broto. Dark Star, 3 Dark Star eu tenho aqui, de pé franco e de enxerto. O pé franco dela brotou, o enxerto nenhum dos dois ainda brotou. Vamos aguardar. Purple Haze, uma vietnamese gigante e outra Purple Haze. Todas 3 com brotos. Aqui eu tenho um palanquezinho que eu fiz uns enxertinhos de uma paloura. Então eu tenho aqui os enxertos da paloura que foram feitos aqui, ainda não brotou. Um outro enxerto que eu fiz da paloura lá perto da casa que brotou. Aqui eu tenho a JC02 e uma trícia. A trícia de pé franco. Lá no primeiro palanque desse lado aqui eu tenho uma de enxerto, e essa aqui de pé franco. Aqui é JC02, uma de pé franco e outra de enxerto. BRS Luz, plantada aqui. E aqui a amarela colombiana, de pé franco. Eu tenho mais 3 enxertos dela. E aqui eu tenho a paloura de pé franco. E uma Nicarágua. Então essa é a atualização daqui de baixo, fora os outros 3 palanques que eu tenho lá próximo da casa. Eu vou mostrar agora os 3 palanques que eu tenho aqui perto da casa. Então eu tenho esse primeiro palanque aqui, que tem essa iluminaçãozinha solar. São essas lanternazinhas japonesas que ficam aqui do lado dele e que à noite elas acendem, fica bonitinho, né? Então eu tenho aqui uma daquelas mudinhas que eu fiz, que eu mostrei lá embaixo de uma, e olha só como é que já está grande.
Tenho aqui do lado essa branca comum e tenho esse enxertinho de paloura que está aqui. Logo em seguida eu tenho esse outro aqui, que está com enxerto da paloura também, só que esse enxerto da paloura aqui, ele deu certinho, né? Ele pegou bem o enxerto, deu o broto e está aqui crescendo. Do lado dela também uma branca comum, que já está aqui encostando na copa. E aqui eu tenho um enxertozinho de mudinha que eu fiz aqui do lado também. Vamos para o outro, né? Porque aqui fica a casa. Ali uma piscina, uma sauna. Aqui a casa. Mamoeiro. Pé de limão. Um pé de jabuticaba. Uma erva cidreira para poder fazer um chazinho, dormir bem à noite. Umas rosas para poder alegrar o ambiente. Uns aparelhozinhos de ginástica para a gente poder manter a forma. E aqui fica alguns enxertinhos que eu vou fazendo, de mudinha, hospitais, um pezinho de cupuaçu, mais mudinhas para enxerto, e ali algumas mudas que eu estou enraizando. E aqui o último palanque, que fica aqui atrás da casa, né? Então aqui eu tenho outra paloura, que eu também fiz um enxerto nela aqui, e ela deu broto. Uma mexicana, que eu mostrei lá embaixo para vocês que não desenvolve bem, mas aqui eu fiz o enxerto dessa mexicana aqui, e ele desenvolveu. Então com o enxerto ela vai bem. Aqui um enxerto de mudinha, que eu fiz agora semana passada, está com 5 dias. E aqui está aquele experimento que eu fiz da fusão de pitaia, vocês se lembram dele, né? Então ele deu aqui esse broto lateral e aqui embaixo ele está soltando um outro brotinho no pezinho dele. Vamos ver o que dá, eu conto para vocês com o decorrer do tempo. Falou, meu povo!